Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 30/5/2026, sabadão, trazendo mais informações de notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple XRP e vamos falar, pessoal, do Egreg Crypto, que é um dos analistas que eu sigo ali dentro do X, que ele tem várias análises de dados históricos, o que já aconteceu com grandes empresas, com XRP historicamente. E aqui, pessoal, nesse vídeo, ele vai apresentar XRP versus Amazon, tendências de preços semelhantes e o que está por vir para o XRP, que já aconteceu com a Amazon, e ele apresentando esses preços semelhantes, tá? XRP ali com a Amazon. A Amazon já aconteceu, né? Todo mundo sabe, muito valorizado, e XRP se assemelhando muito, tá? Uma nova análise aí do Egreg Crypto comparou a estrutura de mercado de longo prazo do XRP à expansão histórica de preço da Amazon. Ele argumenta que o token XRP ainda pode estar em uma zona de acumulação inicial, apesar de anos de volatilidade. Tá? Ele afirmou, pessoal, que a comparação não tem nada a ver com utilidade, fundamento ou modelos de negócio. Em vez disso, ele se concentrou inteiramente na macroestrutura, na curva de adoção e na expansão exponenciais dos canais de distribuição. No gráfico que ele vai apresentar ali, pessoal, ele colocou o canal de crescimento de várias décadas da Amazon ao lado da configuração atual de longo prazo do XRP, para mostrar como fases de consolidação prolongadas ainda pode sustentar uma tendência de alta mais ampla. Nesse gráfico, pessoal, que ele destacou, ele colocou a ascensão da Amazon desde o final da década de 1990 até agora 2026, dentro de um canal exponencial ascendente, mostrando diversas correções acentuadas e período de lateralização antes que as ações finalmente se impulsionassem em direção à extremidade superior da estrutura. E ele usou o mesmo conceito para argumentar que o XRP poderia seguir uma trajetória de crescimento semelhante. Aqui ele fez a publicação, tá, pessoal? E esse aqui é o gráfico ascendente, aonde ele sempre busca ali, pessoal, essa linha de cima. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, pessoal, a matéria traz o quê? O gráfico aqui, aonde, né, o Egreg posicionou ali, né, ele coloca o XRP próximo à metade inferior de um canal macro ascendente. O egregto identificou várias zonas de preço projetadas acima do nível atual, incluindo de 2 dígitos a 3 dígitos. Isso representa um gráfico ali, né, onde ele bateria na linha buscando 64 doletas por token e até $256, que seria um impulso maior. E entre os dois, né, um impulso que poderia buscar $128 caso o XRP acompanhasse aí pelo menos parte da curva de expansão histórica da Amazon. O XRP ele tem uma configuração semelhante da Amazon. O ativo rompeu o canal ascendente em 2018, assim como a Amazon fez em 1999. A próxima alta foi limitada pelas linhas de tendência superior em 2021, tal como aconteceu com a Amazon em 2003. Ambos os ativos entraram então em um período prolongado de consolidação, que o analista destacou antes de um rompimento para o meio do canal. XRP também experimentou uma ruptura no final de 2024 e está atualmente em outra fase de consolidação, caminhando em direção ao fundo do canal. Um novo teste na linha de tendência inferior pode impulsionar uma alta semelhante da Amazon, que se iniciou em 2009. Vale, pessoal, ressaltar também o que o Egreg Crypto argumentou, que em longos períodos de consolidação não deve distrair os investidores de estrutura maior. Em sua publicação, ele afirmou que a Amazon passou anos em queda livre, oscilando lateralmente e parecendo morta antes de continuar subindo dentro da sua tendência macro. Entre 2009 e 2026, as ações da Amazon
Amazon subiram de 1,74 para $250. Então ele saiu, pessoal, as ações do próprio Amazon, né, em alguns anos, aí vamos colocar em torno de 15, 16 anos, de 1,74 preço, mais ou menos, vamos colocar assim, de XRP, para mais de $250. E o XRP acompanhou a trajetória da Amazon até o momento. O ativo digital está cotado atualmente ali perto de 1,30, 1,31, perto do suporte, né? Bem forte que o XRP ali está se estruturando, né, em uma acumulação, e a análise do Egreg Crypto sugere que ele poderá experimentar uma valorização semelhante nos próximos anos. O analista observou que ativos exponenciais frequentemente parecem baratos até que ele repete se tornam caro demais, e ele acredita que 2 pode ser o último nível de entrada para uma geração. Então ele coloca aqui a principal resistência, né, pessoal, que por muitos meses ficou como um suporte quando o XRP bateu acima de 3,60, né, depois começou a corrigir, bateu ali no 2, voltava, né, então era um grande suporte, hoje é uma grande resistência, o suporte está embaixo em 1,30, em 1,31. Então se ele romper esses dois, pode ser o último nível, né, de entrada para uma geração onde pode ver o XRP bater ali de 2 a 3 dígitos. Essa aqui é a publicação, pessoal, onde que ele coloca o que as pessoas acham que estou comparando. Utilidade, fundamento, modelo de negócio. Então ele não coloca essas comparação. Ele comparou o que? Estrutura macro, curva de adoção, expansão exponencial do canal. Daí ele coloca que a Amazon passou anos desabando, oscilando lateralmente, parecendo morta. No entanto, estruturalmente ela nunca parou de subir. E o XRP, se ele seguir o mesmo comportamento que está seguindo, né, ali nos próximos anos, XRP pode, né, buscar ali preços, né, de 64, 128 e 256. E ele coloca, né, que os $2 pode se tornar a última zona de entrada geracional em nossa vida. Daí ele coloca que o maior erro do overtrade de XRP é uma estrutura macro secular, porque ativos exponenciais sempre parecem caro demais antes de se tornarem historicamente baratos em retrospectiva. Daí ele coloca aqui na estrutura macro. Este aqui é o gráfico, né, pessoal, onde ele busca, né, uma linha sempre ascendente, buscando linhas de cima, linhas de baixo e essas pontilhadas de baixo, né, aonde se o XRP buscar, né, a linha de cima novamente, ele pode buscar então 250 doletas, como, né, aconteceu aqui com a Amazon alguns anos atrás. E o que vocês acham, pessoal? Pode vir, né, o XRP buscar a mesma estrutura que está tendo, né? Vocês podem ver aqui, ó, que o XRP é o amarelinho, né? Esse verde com o vermelho é o próprio Amazon, tá? Então ele fazendo a mesma estrutura que já vem há alguns anos fazendo, pode ser que daqui a alguns anos busque, né, em torno de 2 a 3 dígitos. Coloca ali nos comentários, pessoal, XRP em alguns anos buscando aí, né, valorização extrema como a própria Amazon, e o Egreg coloca, né, os seus gráficos aqui da Amazon e de XRP sempre em linhas ascendentes, como já aconteceu com a Amazon. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.